Olá, eu sou Jussara Rocha Cury e como Lucy me pediu, para vocês que são do Colégio Souza Leão, eu vou pedir ajuda a um amigo meu chamado Valmir. Então a gente vai estar gravando esse vídeo para mostrar um pouco daquilo que eu já produzi em termos de literatura. Eu queria dizer de uma forma bem simples, bem rápida, até por conta do tempo, que eu comecei na literatura através da poesia. Vou mostrar para vocês um livro bem velhinho. Esse daqui, ó, Pingos de Vida. Foi o primeiro que eu escrevi. Vê, ele está todo amarelado, né, desgastado pelo tempo, mas é um livro que eu tenho um carinho enorme, porque tudo começou daqui. Depois, eu comecei a me colocar desafios. E aí eu me perguntei, mas será que eu consigo escrever para a criança? E aí começaram a surgir os livros infantis. Primeiro veio esse. Aliás, antes desse, veio aqui, ó, O Circo. Depois veio esse, veio O Passarinho Maluco. Depois desses dois, nasceu o grande Festival das Cigarras. A história de Cici, uma cigarrinha que ganha um festival. E aí ela ganha os prêmios e aí ela distribui esses prêmios. É uma história muito interessante. Depois disso daqui, aí veio Um Voo Diferente, que conta a história de um papagaio que nasceu sem asas. E o sonho dele era ganhar o mundo voando. E aqui é a Gruta do Penhasco. Então esses são os livros infantis. Depois eu me perguntei, mas tudo bem, eu fiz poesia, fiz os livros infantis, será que eu consigo escrever para adolescentes? E aí nasceram os livros para adolescente. Começamos, eu não sei mais qual foi a ordem, mas pouco importa. Mas eu fiz esse, No Baque Virado de um Maracatu, O Jogo de Máscaras. Depois, O Desafio no Asfalto, O Dono dos Pés. São livros para adolescentes. Tem mais um aqui, Os Quatro Reis, que conta a história de 4 amigos. Não vou dizer quais são os assuntos, nem os temas, porque senão aí vocês nem perdem o interesse. Aí eu digo, mas veja, eu escrevi para criança, escrevi poesia, escrevi para adolescente e os adultos. Onde é que ficam? Né? E aí nasceram 3 romances. Primeiro esse, Sofia. Depois veio esse, Testamento. E depois esse aqui, Na Palma da Mão. Às vezes a gente pensa que a gente tem a situação na palma da mão e não é bem assim não, viu? Agora, uma das minhas grandes paixões sempre foi a história, sobretudo a história do meu povo. E aí eu comecei a escrever livros de história. E aí surgiram 6 livros que eu vou mostrar para vocês. A história do Recife, grossão, né? Mas dá para ler, viu? A história da minha cidade, Palmares. A história da cidade onde está o colégio de vocês, Jaboatão dos Guararapes. A história de Caruaru, que tem a maior feira livre, né? A feira de Caruaru. E Pojuca, que tem um Porto de Suape, quer dizer, parte do Porto de Suape, porque a outra parte está no Cabo, que tem Porto de Galinhas. Né? A história de Pojuca. Mas eu não... Sabe que é uma coisa que sempre me incomodou? É que nos livros de história da gente, da história oficial, os vencidos, eles não têm muito espaço. São sempre os heróis, os vencedores, etc. E aí eu quis escrever a história do país da gente na ótica dos vencidos. Aí nasceu uma coleção que eu chamei Histórias do Brasil Afro-Indígena. Aí tem o primeiro volume, tem o segundo volume, o terceiro volume e o 4º volume. É uma coleção de 4 volumes. Aí eu fiquei pensando, como é que eu poderia contribuir para a nossa formação? A formação de vocês, que são jovens, a formação dos professores, a formação das pessoas de modo geral, como um contributo meu para essa formação. E aí nasceu uma coleção que eu chamei de Conceitos Sem Preconceitos. Que às vezes a gente não sabe o que é e fica inventando moda, não é? E aí nasceu essa coleção aqui, que são 6 volumes. É o bullying, é uma sobre a AIDS, o HIV e AIDS, um outro sobre o tráfico de pessoas, a internet e as redes sociais, e aqui é um pouco da história, como começou o computador, como não foi, porque é uma coisa que todo dia muda, todo dia se renova. Né? Depois as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis e a questão das drogas, as drogas lícitas e aquelas ilícitas.
E aí, eu queria terminar essa apresentação. Ah, sim, tem outra coisa. Na questão da história também tem esse aqui, Liberdade, o Som dos Palmares, que é o livro que conta a história do Quilombo para as crianças. O Quilombo dos Palmares, a história de Zumbi, a história que vocês conhecem. E esse aqui é um cordel, cantoria de Natan. Então eu acho que isso aqui é um pouco daquilo que eu já escrevi na minha vida. Agora, eu só consegui fazer todos esses livros, eu só consegui escrever alguma coisa, eu só consegui pensar, eu só consegui me posicionar na vida a partir daquilo que a leitura me deu. A leitura me abriu a cabeça. Me abriu a cabeça para conhecer o mundo, me abriu a cabeça para perceber que todos nós somos iguais porque somos pessoas, mas cada um singularmente é diferente porque cada um traz dentro de si aquilo que é na essência. E a grande beleza da vida é ter a capacidade de acolher o outro como o outro é. Isso a literatura me ensinou. A literatura me ensinou também a grandeza das culturas. Não é somente a minha cultura, ou o meu Nordeste, que é muito maravilhoso, que é lindo. Sim, ele é tudo isso. Mas as outras culturas também possuem suas belezas. A literatura me ensinou o respeito pela ciência. A literatura me ensinou, sobretudo, a importância que é ser gente de verdade. Sabe? Ser gente de verdade. E não ficar querendo o mal das outras pessoas. Se eu posso dizer alguma coisa a vocês assim, no fundo do meu coração, é que vocês leiam. Mas leiam coisas boas. Coisas que possam fazer de vocês pessoas grandes. Porque vocês nasceram para ser grandes e ser felizes.